Uma nave que estava fora da Terra conduzindo uma pesquisa com formas de vida extraterrestres, conhecida como simbiontes, sofre algum tipo de falha de segurança e acaba entrando em órbita a toda velocidade, se chocando contra o solo com uma força de impacto tão absurda que acaba tirando a vida dos cientistas e libertando uma das criaturas alienígenas. Quando a equipe de resgate chega ao local da queda, encontra um dos astronautas ainda vivo e o levam direto para o hospital. Porém, esse homem teve seu corpo invadido pelo simbionte que escapou e no meio do trajeto acorda totalmente insano e começa a atacar os socorristas, parasitando o corpo de um dos membros da equipe. Alguns meses depois do acidente, Ed Brock, um repórter investigativo bastante famoso, é enviado pelo seu chefe para fazer uma entrevista exclusiva com Carlton Drake, o dono da Vida, a empresa de exploração espacial responsável pelo foguete que se acidentou com simbiontes. O objetivo da emissora é bajular o empresário para tentar limpar sua imagem, porém Ed se recusa a fazer isso. Durante a noite, o repórter aproveita que sua noiva Anne está dormindo e começa a procurar por arquivos confidenciais envolvendo Drake e a Vida. Acontece que Anne é advogada e, como seu escritório trabalha para o bilionário, ela tem dezenas de arquivos confidenciais sobre o acidente e as pesquisas desenvolvidas pela empresa. Depois de passar a madrugada investigando os casos, Ed vai para a entrevista e, ao invés de falar sobre os foguetes como seu chefe mandou, ele começa a acusar Drake de realizar sua pesquisa com humanos. Após a sessão de acusações, o bilionário o expulsa do prédio e usa sua influência para tirar o emprego tanto de Ed quanto de Anne, que, revoltada por ter sua vida arruinada pelo próprio noivo, decide desistir do casamento e se separar. Na vida, depois de meses fazendo testes com simbiontes em animais, Drake descobre que as criaturas alienígenas funcionam como uma doação de órgão, onde o parasita e o hospedeiro precisam ser compatíveis para ambos viverem bem. Com essa descoberta, o bilionário decide finalmente começar a realizar testes em humanos para alcançar a simbiose. Ele então convence um morador de rua a se voluntariar e o leva para o laboratório para ser a primeira cobaia. Porém, como era óbvio, o experimento acaba dando errado e o homem acaba sendo devorado de dentro para fora, de forma extremamente dolorosa pelo simbionte, dando um fim à sua vida, mas Drake simplesmente pede para enviarem a próxima cobaia. Ao ver um outro ser humano sendo eliminado com tanta frieza e sabendo que cada vez mais pessoas perderão suas vidas como cobaias, a cientista Doris decide procurar Ed e conta para ele todos os planos e experiências como moradores de rua que Drake já realizou, mas o ex-repórter se recusa a ajudá-la a juntar as provas com medo de ter sua vida arruinada mais uma vez. Depois da visita de Dora, Ed faz uma visita ao apartamento de Anne e descobre que ela está em outro relacionamento com Dan, um médico cirurgião. Cansado de ficar nesse limbo de fracassos, Ed muda de ideia e decide ligar para Doris. Após se infiltrarem no prédio, Ed vai para o laboratório enquanto o cientista fica distraindo seguranças. No centro de estudos, o ex-repórter começa a tirar diversas fotografias das pesquisas com simbiontes e das pessoas enjauladas, até que uma das cobaias de Drake reconhece Ed e começa a implorar por ajuda. Tentando ajudá-la, o homem pega um extintor de incêndio e quebra o vidro de contenção, fazendo o alarme soar. Porém, assim que ele consegue libertá-la, o simbionte que está dentro dela se descontrola com a frequência do som e faz a mulher atacá-lo, passando assim o parasita para dentro do corpo do repórter e deixando a moradora de rua sem vida. Sem entender direito o que aconteceu, Ed começa a fugir enquanto é perseguido pelos seguranças, mas durante a fuga, ele nota que está muito mais forte e muito mais ágil que o normal, conseguindo escapar com extrema facilidade ao subir numa árvore muito alta em poucos segundos. Ao chegar em seu apartamento, Ed começa a sentir uma fome extrema, chegando até mesmo a comer um pedaço de frango podre que estava na lixeira. Depois da refeição, recomendada por 9 em cada 10 nutricionistas, Ed vai até Anne, que está em um restaurante com Dan, e tenta mostrar a ela suas provas, porém o simbionte começa a tomar conta do seu corpo, fazendo-o agir como um completo demente lunático. Percebendo que Ed está totalmente fora de controle, Dan chama uma ambulância e o leva para o seu hospital para fazer uma ressonância, porém durante o exame ele começa a convulsionar loucamente, obrigando o médico a desligar o aparelho. Acontece que além do fogo, ondas de alta frequência são mortais para os simbiontes e se Dan não tivesse parado o exame, muito provavelmente Ed e o parasita teriam sido eliminados. Nas instalações da Vida, Drake descobre sobre a invasão e ordena que sua equipe de segurança faça uma investigação sobre o que aconteceu, mas não demora muito até que os seguranças descubram sobre a participação de Doris no ocorrido. Ao descobrir sobre a traição de sua funcionária, Drake se reúne
come com ela e pergunta quem foi que levou o simbionte, mas a cientista se recusa a dizer. O empresário então muda sua abordagem, tentando manipulá-la, falando como argumento que o novo hospedeiro será consumido vivo pelo parasita se eles não intervirem, e Doris cai no discurso barato, contando para ele que quem está com o simbionte é o Ed. Com a informação de que iria, Drake liberta um dos parasitas que consome os órgãos da cientista, tirando sua vida de forma lenta e dolorosa. Com a informação, o milionário manda seus homens irem até a casa de Ed para capturá-lo, porém o simbionte não pretende se render e começa a atacar os militares, nocauteando todos eles com extrema facilidade. À medida que mais homens vão chegando, Ed corre para sua moto e começa a fugir, enquanto detona seus perseguidores com os poderes do simbionte. Porém, a Vermente acaba ficando confiante demais e no momento de descuido é atingido por um dos carros que o derruba da moto e causa fraturas expostas por todo o seu corpo, o deixando totalmente imóvel. Com seus ossos praticamente todos estraçalhados, Ed é pego por um dos homens de Drake, porém o simbionte cura todas as fraturas do homem e assume o controle de seu corpo, o transformando num alienígena com um visual extremamente macabro, que começa a lamber o rosto do homem e devora a cabeça de um dos militares como se fosse um simples café da manhã. Assim que a polícia chega, o simbionte começa a correr e pula no mar, fugindo para o meio do oceano, onde ele se apresenta como Venom. Depois de explicar o que ele é, o simbionte conta para Ed que Drake construiu um outro foguete e que dessa vez seu plano é trazer todos os milhões de simbiontes que existem para a Terra para usar nos seus experimentos com humanos. Porém, Venom diz que caso Drake faça isso, os outros de sua espécie não serão subordinados a Drake e devorarão todo o planeta até não sobrar mais nada. Antes de ir até o foguete, Ed passa no seu antigo trabalho e escala o prédio como um tal de Homem-Aranha, até chegar na sala do seu ex-chefe. Ele então deixa o seu celular com todas as fotos que ele tirou no laboratório, provando todas as acusações que ele fez e que causaram a sua demissão. Ao descer do prédio, Ed é cercado por agentes especiais que começam a disparar munições com gases, mas Venom assume o controle e consegue eliminar cada um dos militares. Porém, quando ele estava prestes a devorar a cabeça do último homem, Anne aparece e, assustado, obriga Ed a voltar à sua forma original, o impedindo de fazer seu lanchinho. Ela então diz para o repórter que Dan quer fazer mais alguns exames e o leva para o hospital. Enquanto tudo isso ocorria, aquele outro simbionte que conseguiu escapar durante o acidente foi parasitando diversos corpos até que descobriu sobre os planos de Drake e usou uma garotinha como seu hospedeiro para levá-lo até o empresário, possuindo assim o seu corpo. No hospital, Dan conta para Ed que Venom está aos poucos consumindo seus órgãos enquanto está dentro dele, mas o simbionte não gosta nada de ter seu segredo revelado e fica tão furioso que ataca o médico. Anne aproveita a fraqueza dele contra ondas de alta frequência e consegue tirar o alienígena do corpo de Ed e o prender numa sala, mas Venom consegue sair pela tubulação de ar e parasitar o corpo de um pobre doguinho. Sem imaginar que o simbionte conseguiu escapar, Ed decide ir para casa, mas é capturado ainda no elevador do hospital e levado para a sede da vida pelos homens de Drake. Venom então vai até Anne como seu hospedeiro canino e possui o corpo da mulher. No escritório de Drake, Riot assume o controle e ameaça Ed para conseguir a localização de Venom, mas como o repórter não sabe onde ele está, o empresário decide apenas descartá-lo e ordena que seus homens o levem para o meio da floresta para finalizá-lo. Porém, Venom surge do meio das árvores possuindo o corpo de Anne e salva o repórter devorando a cabeça dos militares. Após retornar para Ed, o simbionte assume sua forma original e começa a correr na direção da espaçonave para destruí-la. Na sala de operação, Drake inicia a contagem de lançamento do foguete, mas ao perceber que um dos seus funcionários quer abortar a missão, ele assume a forma de Riot e joga o cientista contra a parede, empalando seu corpo e gerando um caos generalizado no lugar. Com seu plano encaminhado, Riot começa a correr na direção do foguete, porém é impedido por Venom, que o desafia para uma batalha e lhe dá uma gravata, mas o vilão consegue se livrar facilmente, fazendo alguns espinhos surgirem das suas costas. Conforme a luta vai avançando, Venom recebe muitos golpes e fica totalmente na desvantagem, sendo separado de Ed e ficando completamente indefeso. Nesse momento, Riot consegue absorver todos eles e corre pro foguete. Porém, nesse momento, Anne consegue entrar na sala de lançamento e ativa uma onda de frequência tão alta que separa os simbiontes dos humanos. Na plataforma, Ed consegue nocautear Drake com um único soco e derrubá-lo no mar com um chute. Porém, Riot consegue se fundir novamente ao corpo do empresário e enfia uma estaca no tronco do repórter, que fica agonizando no chão, enquanto ele entra no foguete. Quando Ed está quase completamente sem vida, Venom finalmente consegue alcançá-lo e possui o seu corpo, curando suas feridas
no último segundo. Ele então escala o foguete que já estava saindo da Terra e usa a lâmina que estava em seu peito para destruir a espaçonave, causando uma grande bola de fogo que carboniza Drake e Riot juntos. Porém, as chamas também atingem Venom, que quase perde sua vida, se transformando em um paraquedas para salvar Ed. Então partiremos agora para os acontecimentos de Venom 2, Tempo de Carnificina. Algumas semanas depois da batalha, o repórter conseguiu voltar para o mundo do jornalismo, e como sua primeira entrevista, Ed decide conversar com Cletus Cassidy, um psicopata acusado por dezenas de mortes. Apesar de todos terem a total certeza de que Cletus tirou diversas vidas, nenhum dos corpos foi encontrado e por causa disso ele não pode ser sentenciado. Por algum motivo, Cassidy ficou fissurado em Ed e constantemente o convida para visitá-lo no corredor da morte, provocando o repórter e dando pequenos detalhes de seu passado obscuro. Ao mesmo tempo, a polícia pressiona Ed cada vez mais para contar todas as informações que ele conseguiu desse lunático, após mais uma visita ao prisioneiro, onde ele